Imagine-se transportado para uma época em que os deuses governavam o destino dos homens e a civilização grega dominava o mundo com sua sabedoria e cultura. Agora, visualize uma construção majestosa que parece desafiar o tempo, guardando segredos há mais de 2000 anos. O Partenon, o coração pulsante da Acrópole de Atenas, não é apenas um templo, mas um símbolo de poder, arte e mistério. Prepare-se para desvendar os enigmas que cercam essa maravilha arquitetônica, pois, ao final deste vídeo, você verá o Partenon com outros olhos, como uma obra que transcende o espaço e o tempo, repleta de histórias que poucos ousaram contar. Bem-vindo ao canal Desvendando a Arte e ao início de uma jornada fascinante. O Partenon, dedicado à deusa Atena, foi construído no século V a.C., durante o auge da civilização ateniense. Sob a liderança de Péricles, Atenas não apenas consolidou seu poder militar e político, mas também sua supremacia cultural. Foi nesse contexto que o arquiteto Hiatinos, junto com Calícrates, idealizou um templo que não apenas agradaria aos deuses, mas também imortalizaria a genialidade humana. Mas o que muitos não sabem é que o Partenon não é apenas uma celebração à deusa protetora de Atenas. Ele esconde códigos e mensagens ocultas em suas proporções e design, revelando um conhecimento avançado de matemática, astronomia e filosofia que ainda intriga especialistas modernos. A precisão arquitetônica do Partenon é tão impressionante que estudiosos acreditam que ele incorpora a proporção áurea, uma relação matemática que simboliza harmonia e beleza na natureza e na arte. Cada detalhe, desde a curvatura sutil das colunas até a inclinação dos pisos, foi projetado para enganar o olho humano e criar uma ilusão de perfeição. Mas por que os antigos gregos dedicaram tamanha atenção a essas minúcias? Seria apenas uma demonstração de habilidade técnica ou haveria uma intenção mais profunda, talvez espiritual, em criar um espaço que conectasse os mortais aos deuses? Essa pergunta ainda paira sobre os estudiosos. Outro aspecto fascinante do Partenon é sua história de transformação. Originalmente um templo pagão, ele foi convertido em igreja cristã, mesquita islâmica e até mesmo um depósito de munições. Em cada uma dessas fases, o Partenon acumulou camadas de história, refletindo as mudanças culturais e políticas de seu tempo. Durante a ocupação otomana, por exemplo, um terrível evento marcou seu destino. Uma explosão causada por um ataque veneziano danificou gravemente a estrutura. Apesar disso, o templo resistiu, quase como se sua alma fosse indestrutível. O Partenon é um monumento que resiste ao tempo, mas sua história carrega uma aura de mistério e segredos que intrigam estudiosos e entusiastas da história. Um dos mistérios mais comentados é a precisão impressionante de suas proporções. Alguns estudiosos acreditam que os arquitetos do Partenon usaram um cálculo matemático conhecido como número áureo para criar uma estrutura que não apenas agradasse aos olhos, mas também representasse a harmonia universal. Essa busca pela perfeição geométrica levanta questões. Como os antigos gregos, com a tecnologia limitada da época, foram capazes de tamanha precisão? Teriam eles algum conhecimento perdido que ainda está oculto para nós? Outro aspecto misterioso são as funções possivelmente ocultas do Partenon. Além de templo dedicado à deusa Atena, há especulações de que o Partenon também poderia ter sido usado como uma câmara secreta de rituais esotéricos. A disposição interna e a escolha de materiais sugerem que os antigos construtores talvez quisessem criar um ambiente propício à comunicação espiritual ou à interação com o divino. Algumas teorias mais ousadas chegam a sugerir que o Partenon poderia ter sido uma estrutura projetada para canalizar energia, atuando como um ponto de conexão entre os mortais e os deuses. Um outro ponto fascinante é a resistência do Partenon ao longo dos séculos, mesmo diante de tantas adversidades. Durante sua existência, o templo foi convertido em igreja, mesquita e até mesmo em armazém de munição, o que resultou em severos danos. Apesar disso, ele continua a ser um símbolo de perseverança e inspiração. Alguns pesquisadores acreditam que sua construção envolveu técnicas secretas que lhe conferiram maior durabilidade. Essa resistência alimenta a curiosidade sobre os materiais usados e as habilidades dos artesãos que trabalharam no projeto,
levantando a hipótese de que conhecimento avançado para a época foi empregado de forma deliberadamente velada. Finalmente, há também os segredos em torno das esculturas e decorações do Partenon. Algumas dessas obras desapareceram ou foram removidas e estão espalhadas por museus ao redor do mundo. A questão é: o que realmente representam essas esculturas? Seriam apenas homenagens à mitologia ou conteriam mensagens cifradas? Histórias de que algumas das esculturas guardam significados ocultos ou até mesmo pistas para mistérios maiores continuam a instigar pesquisadores e entusiastas. Esses enigmas só reforçam o fascínio que o Partenon exerce, convidando-nos a olhar além do visível e buscar compreensão para o que ainda não foi revelado. Assim, o Partenon permanece uma fonte inesgotável de admiração e questionamentos, que nos lembra de que há muito mais na história da humanidade do que aquilo que os livros nos contam. Os mistérios e segredos que ele guarda continuam a atrair olhares de curiosos e estudiosos de todas as épocas, reafirmando sua posição como um dos monumentos mais intrigantes e inspiradores da história. Hoje, o Partenon é um símbolo universal de cultura e civilização. Ele atrai milhões de visitantes anualmente, que se maravilham com sua grandiosidade e tentam desvendar seus mistérios. Além disso, seu impacto transcende as fronteiras da Grécia, influenciando a arquitetura, a arte e a filosofia ocidentais ao longo dos séculos. O Partenon é mais do que um monumento, ele é um legado vivo que continua a inspirar a humanidade. À medida que exploramos a história e os segredos do Partenon, somos lembrados de que, mesmo em ruínas, ele mantém o poder de nos conectar com o passado e nos inspirar a buscar a beleza e a excelência em nossas próprias vidas. Assim, a cada olhar, descobrimos que o Partenon é muito mais do que pedras e colunas. Ele é uma janela para o espírito humano e suas infinitas possibilidades. Vamos agora mergulhar ainda mais em sua história e compreender como este templo se tornou um símbolo eterno de uma civilização que moldou o mundo como o conhecemos. E, claro, não podemos deixar de mencionar o papel que o Partenon desempenha na política e na identidade nacional moderna. Para a Grécia, ele é mais do que uma relíquia, é um símbolo de resistência, orgulho e herança cultural. Em um mundo onde monumentos antigos muitas vezes se tornam meras atrações turísticas, o Partenon permanece um ponto de união, um lembrete constante das alturas que a civilização humana pode alcançar. Ao nos aproximarmos do final deste vídeo, é impossível não refletir sobre o impacto duradouro do Partenon. Ele não é apenas uma construção, é um testemunho da busca incessante do homem por significado, beleza e conexão divina. Enquanto você observa as imagens deste templo majestoso, pergunte-se: quantos segredos ainda permanecem escondidos entre suas colunas? O Partenon é um convite para explorar não apenas o passado, mas também o potencial humano de criar algo verdadeiramente eterno. Se você ficou tão fascinado quanto eu por essa incrível obra da humanidade, inscreva-se no canal Desvendando a Arte e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. No próximo capítulo, exploraremos outra maravilha histórica: as pirâmides de Gizé, engenharia ou intervenção divina. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada e até a próxima.